Fala, seus investidores. Eu vou fazer aqui uma leitura, tá? Você vai ver o meu lindo rosto. Não vou fazer aquelas apresentações mirabolantes, mas eu quero passar essa informação para você. Se você é novo no canal aqui, você talvez não saiba o que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu cheguei a falar sobre esse assunto, mas fazendo as analogias, né, que eu vinha fazendo no decorrer do tempo, utilizando aquela menção de uma praça onde é montado um cenário, depois outro cenário, onde um primeiro cenário era onde jogava-se um dinheiro no chão, e a galera pegava uma praça lotada, até que alguém olhasse para o chão e pegasse. Depois teve a, o outro experimento, né? Assim, nessa analogia, onde criava-se uma grade, a pessoa ia lá e conseguia tirar o dinheiro lá de dentro, e fui fazendo isso daí. Eu falei isso lá no início do canal e agora, poucas lives atrás, eu falei isso também. Só que agora eu vou falar uma coisa aqui que naquela forma que eu falei foi uma forma mais interativa, né, para você entender mais ou menos o porquê que o Bitcoin foi criado, né, e qual que era a real intenção, né, do sistema financeiro em criar um blockchain, né, um novo conceito de banco de dados. Tem gente falando assim, porque é a moeda que importa. Você está muito enganado, tá? Vamos lá. Eu vou mostrar, vou mostrar não, eu vou ler para vocês e vocês vão continuar olhando para o meu rostinho, tá bom? O que você ainda não entendeu, eu vou te explicar. XRP é a moeda subjacente de uma rede de tecnologia de LED distribuído chamado XRP. Tá? Qual que é a importância dessa informação? Muitos de vocês já sabem, né, que o XRP é a moeda daquela rede, e é aquela moeda que você utiliza para investir. Só que a real importância dessa informação é que para você, eu e muitos leigos, né, é só mais uma moeda digital para investir, né, para você especular, para você tirar algum lucro, né? E com isso, a gente esquece que existe um monte de coisa sendo criado aí atrás, né, dessa criação, né? Aí você fala assim, mas peraí, você está falando de Bitcoin ou você está falando de XRP? Nós estamos falando de blockchain ou DLT na palavra mais correta hoje, né, em relação à tecnologia de LED distribuído que foi utilizado no XRP. Explico. Blockchain. Blockchain é criado um bloco após o outro, serializado, né? Não é igual uma árvore Merkle, igual a Hedera Hashgraph, ou antigamente, quando a Solana foi lançada, ela usava também a árvore Merkle, né? E aí, o que acontece? Tem outras aí, tem uma DEG, né? Um blockchain aí que usa o DEG, né? Que utiliza essa árvore Merkle. Bom, a árvore Merkle, os blocos são cunhados e validados independente da ordem dele, tá? De ordem de chegada. E o blockchain chegou, validou. Chegou, validou. E um fica atrelado ao outro a um hash, que dificulta, né, a censura, a modificação daquele bloco, desde que exista um poder computacional gigantesco para poder fazer tudo aquilo acontecer praticamente na velocidade da luz, tá? Então, o DLT foi a nova roupagem do blockchain. Só que a diferença é que o blockchain original, que é o blockchain do Bitcoin, utiliza uma tecnologia para evitar, né, que haja gasto duplo no sistema. Eles utilizaram uma tecnologia, que é um protocolo chamado UTXO, tá? E
eu não vou dizer o que é o UTXO. Pesquise e você vai entender. Já falei muito sobre isso aqui. Já o XRP foi criado com um sistema de contas. O UTXO, para poder você ver aquela última transação que ocorreu, é necessário que o sistema faça uma varredura total dentro do blockchain. Por isso que muitos que quer rodar uma carteira, né, completa, ele vai baixar todo o core, né, do Bitcoin. Por quê? Porque é necessário verificar todas as transações, tá? Existe carteiras de Bitcoin que não necessita disso, mas em algum momento é feito todas as verificações nessa transação que ocorre em qualquer tipo de carteira do Bitcoin, tá? Já no Ledger, ele existe o livro, né? Que no caso aí é como se fosse um livro contábil, né? Que leva esse nome de Ledger, e é onde todas as transações estão no último Ledger. Qual é o último Ledger do XRP quando é criado o bloco Gênesis? Ledger 0. Esse é o último Ledger. Foi o primeiro e último. Depois criou-se o Ledger 1, né? Começa do 0. O 1 é o último Ledger. Aí o 2 é o último Ledger, também serializado e conectado por um hash para evitar também a censura e a modificação do último Ledger, tá bom? Do penúltimo Ledger. E com isso, todas as informações acompanham, é adicionada no último Ledger e acompanha todo o histórico de transações da rede. Por isso que é muito mais rápido e muito mais preciso guardar informações dentro do XRP Ledger por conta disso, tá? Porque não depende, ele não vai ler todos os livros existentes na rede. Ele só vai ler o último livro, tá? E alguns livros que estão para trás é só para você verificar. Se você quiser verificar se a transação que alguém falou vai existir mesmo, tá? Então, é isso que o leigo às vezes perde de não conhecer, tá? A forma com que funciona o XRP em relação ao Bitcoin. Para técnicos e especialistas em desenvolvimento, qual é a importância dessa informação? XRP é o que garante, né, a execução nessa rede chamada XRP Ledger, onde para utilizar, criar ou interagir com a plataforma, né, você precisa pagar para fazê-lo. Do contrário, você não poderá executar, né, ou utilizar, criar ou interagir, né, nessa plataforma com o Ledger. Você não pode fazer nada se você não tiver aquela chave. Você sabia que o pagamento, presta atenção nisso. Você sabia que toda vez que você faz uma transação na rede, aquele pagamento é a extração de uma chave, tá? De uma chave criptográfica que ela é destruída no momento que é validado o bloco, ou no caso nosso, um Ledger, né? Validou o Ledger, não, a transação. Validou a transação, entrou no livro, antes do consenso, você já pagou, né, uma fração de 10 drops, ou até 12, 15 drops, ou até mais, dependendo do que você escolher. Isso tudo é escolhido antes. Por padrão é 10, 12 ou 15, dependendo do DEP que foi criado, e quando eles criam, eles podem definir quanto que você vai pagar de crédito. Se você parar para pensar, em vez de você pensar como uma moeda que você está gastando para pagar ali, você está, na realidade, tirando um pedaço de uma criptografia que você tem várias, né? Você pode dizer que você tem várias criptografias ali. Quantas frações de XRP existe? Existe 1 milhão
de drops dentro de um XRP. Um XRP é igual a 1 milhão de drops. Então você tem 1 milhão de criptografias que você pode gastar. E por padrão, eles escolheram que vamos supor que você tem uma folha toda picotadinha e cada pedacinho desse representa um drops. Eles definiram que dessa folha chamada XRP, você tem que destacar 10 tickets e pagar para entrar no Ledger e gravar lá dentro. Pense dessa forma, esquece o dinheiro agora. Então, o XRP Ledger, você na realidade, quando você está pagando uma transação, para executar uma transação, para executar qualquer interação com o Ledger, você está destruindo aquela chave, tá? Você retira 10 chaves criptográficas e entrega para a rede. A rede vai lá, beleza, tá tudo certo, joga ela dentro da fogueira e queimou. Entendeu essa parte? Então, na realidade, você não está pagando, você está destruindo parte daquela chave que garante a segurança da rede, tá? O XRP foi criado para quê? Para garantir a segurança da rede, tá? Então, a cada interação com o LED é queimado uma fração dessa moeda, né? De troca dentro dessa plataforma que também é chamado de rede, porque é composta por vários equipamentos que se interconectam entre si para evitar que a rede seja interrompida em um único ponto de falha. Isso tudo, esses montes de computadores, não é porque a gente acha bonito falar assim, a minha rede, a rede que eu participo, a rede que eu compro criptomoeda tem 40 mil validadores. A minha rede tem 1.200 validadores. A minha rede tem tantos validadores, né? O que importa mais é saber quantos pontos de falhas existem dentro dessa rede. Quando você está utilizando o Google, quantos pontos de falha existe? Geralmente existe um ponto de falha, que é o próprio centralizador, que é o Google. Mas na realidade eles conseguiram distribuir, né, dar uma descentralizada nessas falhas, né? Então, aumentaram a quantidade de pontos de falhas. Como? Criando vários data centers pelo mundo, ao ponto de que, se por um acaso houver uma guerra em uma região e por um acaso eles quiserem destruir a comunicação naquela região, eles vão atacar o data center. E atacando o data center, aquele ponto de falha acabou. Mas em outros locais pelo mundo, ainda tem pelo menos, eu acho que 26 outros, além daquele que foi destruído, para continuar mantendo os dados. E esses dados que estão lá já foram replicados nos outros bancos de dados dos outros data centers, onde não se perde aquelas informações. Apesar que nós já vimos notícias de que alguns data centers, né, algumas nuvens, às vezes dá problema, tá? E isso é porque a nuvem, ela funciona como uma nuvem, uma coisa só. E a distribuição dos data centers forma aquela nuvem distribuída. Mas na realidade é uma nuvem só ainda. Só que pegaram um pedacinho dela aqui e destruíram com uma guerra. Mas a nuvem ainda está aqui, com todas as informações, ou deveria estar com todas as informações. Ou seja, o Google hoje ele tem, pelo menos, pelo que eu saiba, da última vez que eu dei uma pesquisada a respeito, 27 pontos de falhas, né? Quanto mais pontos de falhas, melhor. Parece esquisito, né, falar isso. Muitos pontos de falhas é muito bom. Tem gente que olha e fala assim, olha, não deveria nem ter um ponto de falha, mas para redes descentralizadas distribuídas tem que ter vários pontos de falhas. Bitcoin tem aparentemente milhares de pontos de falhas, né, pelo que eles falam. Mas se você for olhar em termos lógico, cada nuvem, né, vamos dizer assim, de cada pool representa uma nuvem, que é a própria pool, que é feita com as ICs,
e tem os vários participantes, vamos dizer assim, autônomos, né, que se conecta a essa pool para aumentar o hash lá e aumentar as chances de ratear um Bitcoin que eles minerassem, beleza? Aí o XRP Ledger, ele tem a quantidade de validadores que ele tem, e a quantidade de validadores é a quantidade de pontos de falhas que existe no XRP Ledger. Mas nós vamos falar disso aqui na leitura. O que significa que quando a gente fala assim, a rede, né, é composta por vários equipamentos que se interconectam entre si para evitar que a rede seja interrompida em um único ponto de falha, o que significa que a quantidade de pontos de falha é a mesma quantidade de máquinas que participam da rede, mas que elas estejam em locais diferentes e usando links de dados diferentes. Do contrário, a quantidade de máquinas, seja virtual ou bare metal, para quem não sabe, virtual é as máquinas virtuais dentro das nuvens, ou bare metal, que é uma máquina, um servidor dentro do ambiente que você está utilizando. Você está de frente para o equipamento. Na nuvem, você está na frente de um computador que está conectado via internet no container que está instalado o validador, tá? Então tem essa diferença. Que estejam em um mesmo ambiente, né? O bare metal, né? Ou a máquina virtual, né? Que estejam em um mesmo ambiente usando o link de dados, não pode ser considerado múltiplos pontos de falha. Vocês estão entendendo isso? Eu acho que na hora que eu fui falar eu confundi vocês, né? Então vamos aqui de novo. Desde que as máquinas que participam da rede, estejam em locais diferentes e usando links de dados diferentes. Do contrário, a quantidade de máquinas, seja ela virtual ou bare metal, né, que estejam em um mesmo ambiente, usando o mesmo link de dados, não pode ser considerado múltiplos pontos de falha. É um ponto só de falha, porque está usando um link dedicado, um link de dados, um link de internet só. Mas apenas um ponto de falha, né? Por conta disso. Suponha, vamos dar um exemplo aqui, suponha que duas ou mais empresas resolvam implementar um servidor RippleD, que é o software que funciona, né? O RippleNet, o RippleNet não, a XRP Ledger. Então, RippleD é o software que vai rodar no servidor. A rede XRP Ledger é o conjunto de equipamentos, tá, que estão conectados entre si. Entendeu isso? RippleD é o software que está dentro desses equipamentos rodando e que se interconecta entre outros computadores, que formam a chamada rede XRP Ledger. Suponha que duas ou mais empresas resolvam implementar um servidor RippleD em uma nuvem e cada um foi alocado em um container separado, só que na mesma nuvem. Mas o link de dados é o mesmo para eles dois. Já pensou? Está na mesma nuvem, só que estão em containers diferentes. Pode ser que um esteja alocado em uma máquina e outro em outra máquina, mesmo que uma máquina dedicada, mas estão usando o mesmo link, né? Se esse link cair ou for interrompido, os dois ou mais que estiverem naquela nuvem serão prejudicados. E seria ainda pior se a nuvem inteira fosse comprometida. Aí todos, além dos validadores, todos que estão naquela nuvem ficariam comprometidos, né? É uma plataforma global onde, né, onde a intenção dos primeiros criadores, né, o XRP Ledger é uma plataforma global onde a intenção dos primeiros criadores do projeto é a disponibilização de uma fonte de verdade sem a necessidade de um terceiro para garantir a veracidade de uma negociação ou transação, né?
eles verificam se elas estão ali. É só buscar as informações. Como que eles buscam essas informações, gente? Esses técnicos e especialistas usam o Ledger para criar essas fontes de verdade quando desenvolvem softwares que conectam ao Ledger, que é sem permissão, né? Então, o cara vai lá e cria um software, e esse software é utilizado para poder se conectar, né, ao Ledger, e você utilizar ele para poder interagir, né, de alguma forma. Você não vai, de certa forma, interagir diretamente com o Ledger. O técnico, o especialista, ele cria aquele software para você não ter que interagir com o Ledger. Como que a gente faz isso hoje? Não existe aquela primeira DEX do mundo que foi criada dentro do XRP Ledger. A DEX é um software onde você interage com o Ledger. Você pode interagir indiretamente, fazendo suas transações, trocas de tokens dali, ou você pode até interagir diretamente. Como? Você pode aumentar a taxa de pagamento, né, da taxa de transação, para a sua transação ir mais rápido, que eu mostrei aqui que pode ser até 2 XRPs, né, ou seja, 2 milhões de XRPs para mandar logo a sua transação. E você, no mínimo, são 10 drops, tá, que você interage ali. Fora outras coisas, tem também a forma de você interagir com o Ledger na hora que você cria um scroll. Lá na DEX também tem como criar o scroll. Você está interagindo diretamente com o Ledger, só que utilizando um software, um DEP, tá? Um DEP por quê? Porque é um aplicativo descentralizado. Por que que é um aplicativo descentralizado? Porque ele está rodando em todos os validadores. Tem ele lá. Agora, um aplicativo, outras DEX não estão dentro do Ledger. Só essa DEX antiga que já é on-chain, dentro do Ledger. As outras DEX, Sologenic, a Nodo Finance, Orchestra Finance, todas elas são centralizadas de certa forma, não é descentralizada, é centralizada. Tem um servidor central onde roda o software e você interage com o Ledger, ele se conecta ao Ledger, tá? E a DEX não, a DEX já está dentro do Ledger, tá? A DEX antiga. Então, para que você, né, para que você entenda o que venho dizendo há anos aqui no canal, né? O blockchain e o DLT são apenas o back-end de um novo conceito de banco de dados, e só que agora muito mais seguro, né, e dinâmico que os bancos de dados tradicionais. É muito mais seguro, dinâmico e descentralizado do que os bancos de dados tradicionais. A palavra back-end define o que é o XRP e a rede a qual ela pertence, tá? A palavra back-end. Então, você, de certa forma, tendo o XRP na sua carteira, você tem as chaves para poder interagir com o blockchain. Se você não tem XRP, você não faz nada dentro do blockchain, do DLT, do XRP Ledger. Você não executa uma transação, você não interage com NFT, você não pode armazenar nada na carteira, tá? E falar em carteira, nós vamos falar dela aqui também, tá? Então, finalizando essa parte, a palavra back-end define que o XRP e a rede XRP Ledger, né, a qual ela pertence, né, é o back-end de tudo isso, tá? Todos vão utilizar esse back-end sem nem saber o que estão usando, né? Que estão usando esse back-end por meio de DEPs, né? A gente chama DEPs, mas o único DEP que a gente conhece é a DEX, né? E o primeiro desses DEPs são as carteiras, né, de acesso às contas nos blockchains e DLT.
né? As carteiras foram um dos primeiros aplicativos que eles chamam de aplicativos descentralizados para você interagir com o Ledger ou com o blockchain. Depois da criação do blockchain ou do Ledger, a primeira coisa que foi criada, que foi o software de interação que foi criado, foi a carteira, tá? A palavra back-end... Não, isso aqui eu já fiz. Peraí. Então, né, eu já falei aqui que todos vão utilizar esse back-end sem nem saber o que estão usando, né? Que no caso aí é as carteiras de acesso às contas no blockchain do DLT. Nós já explicamos isso também. A carteira, ela não armazena nada. A carteira, ela mostra o que tem dentro do Ledger. Ela mostra o que tem dentro do blockchain. Você interagindo na carteira, a carteira só faz assim. Ela vai lá, dá uma olhada no Ledger, aí fala assim, opa, aqui nessa conta, que essa criptografia, que a chave pública sua está apontando, tem 1000 unidades de XRP. Ele vai lá e anota na carteira para você ver. 1000 unidades XRP. E aqui tem tantos RLUSD. Aí ele anota tantas RLUSD na sua carteira. Você está entendendo? Você vai ver o que está dentro do Ledger. É como se você ali fosse só uma réplica daquela conta. Ele não mostra mais nada. Quem não assistiu aqui a série XRP Paper Wallet, possivelmente não vai entender essa abstração que eu estou falando. Mas assista lá e vocês vão entender melhor. As DEX são a segunda criação do XRP Ledger, tá? Após o XRP Ledger ser criado, é a segunda criação. A primeira foi a carteira. Depois veio a DEX, tá? E também, esse sim, é um DEP, tá? É um aplicativo descentralizado, porque ele está em todos os computadores que rodam o RippleD. E, ao mesmo tempo, é um DeFi também, uma finança descentralizada, porque é um tipo de exchange, onde você faz trocas, faz livro de ordens, tá? E daqui a pouco eles vão implementar dentro dessa própria DEX mais antiga do mundo, o AMM também, tá, gente? Já tem essa proposta aí de melhorar aquela DEX, tá? Então, ao mesmo tempo, ela é um DeFi que faz frente ao back-end XRP Ledger. E esses DEPs, as carteiras e a DEX, e muitos outros aplicativos que se conectam ao blockchain ou DLT são chamados comumente de front-end. A carteira, aquele software, tudo que você usa para interagir lá dentro chama-se de front-end, né? Ou interação com o usuário, que é UI ou IU, dependendo da língua que a pessoa utilizar, interação com o usuário. E também existe a experiência do usuário, que é o X. Essa experiência do usuário é quando você está utilizando em si o aplicativo. Aí, se o aplicativo é fácil de usar, a interação com o usuário é boa e a experiência é magnífica. Quando o DEP é complicado de utilizar, a interação com o usuário vai acontecer, mas a experiência do usuário talvez não seja muito boa pela dificuldade de utilização daquela UX, tá? Então era isso, pessoal. Eu queria trazer para vocês entender a dinâmica do que é a criptomoeda e o que é a chave, né? A chave criptográfica. Para nós é simplesmente criptomoeda. Para técnicos e especialistas e até mesmo para o mundo das finanças que vai interagir com o desenvolvimento, ali é só um back-end. Eles precisavam criar uma base onde essa base será utilizada para armazenar dados, informações que a gente chama hoje de fonte de verdade. E essa fonte de verdade ela não pode ser modificada. Muitos que não queriam que as suas transações maléficas que eles fazem no sistema financeiro fosse, assim, de certa forma, armazenada, né? O dinheiro, papelzinho. O cara pega um dinheiro, vai lá, corrompe, rouba
e ninguém faz nada. Aquelas malas de dinheiro lá, né? Lá, eu acho que é pro lado de Salvador, Bahia, não sei. Eu não lembro o nome do cara que armazenou aquilo em um apartamento. Eu tô falando aqui da lembrança, né? Aquilo ali não está gravado em banco de dados nenhum, não está gravado lá no antigo COAF, não passou pelo crivo de ninguém. Só passou despercebido por um tempo até que alguém denunciasse. E como que foi a denúncia? Alguém sabia do problema que estava ocorrendo, foi lá e contou: ó, polícia, tá acontecendo isso. E a polícia foi lá e verificou. Essa é a verificação da fonte de verdade. E para chegar nessa fonte de verdade, para rastrear aquilo ali, é preciso fazer uma investigação muito mais dificultosa do que um Ledger. Se o cara falar assim, ó, tem uma mala de criptografia que foi transferida de uma carteira para outra ali, eu tô achando que isso é lavagem de dinheiro, igual ocorreu lá com o dinheiro das malas lá. O especialista em back-end vai começar a rastrear as carteiras. Vai rastreando e fala: opa, essa carteira é onde está essa mala. Vamos ver de quem é. Se for uma mala em dólares e ela tiver o chamado clawback, eles pegam e retiram essa mala de lá depois de uma investigação. Mas como ainda vai haver uma investigação, eles vão lá e congelam antes de fazer o clawback. Eles congelam ela, faz a investigação. Se o dono não reclamar: opa, peraí, vocês estão bloquearam meus dólares. Por quê? Tá aqui, ó, eu comprei, transferi, não é lavagem de dinheiro. E aí eles pegam e descongelam e ele segue a vida. Se a pessoa não for atrás e passar algum tempo, o juiz falar: ó, pode retirar de lá. Aí eles pegam e faz o clawback, tá? Isso tudo são módulos criados dentro do Ledger, onde foi determinado para ter as conformidades, não com a ISO 20022, tá, gente? Isso não é conformidade com a ISO 20022, é a conformidade regulatória de cada país. Se o país aceita que roubem ou sejam roubados, então não vai acontecer esse tipo de coisa, não vai ter clawback que segure, né, aquela criptomoeda. E lembre-se, a justiça é que vai definir se é possível congelar, se é possível fazer o clawback. E em países que a justiça é falha, provavelmente não vai ocorrer esse tipo de coisa, não vai se bloquear isso, tá? E nem vai fazer o clawback, vai deixar a vida que segue, tá? Existem as facilidades e existem as formas seguras de lidar com o Ledger ou com o blockchain, mas isso vai depender também das conformidades e não da ISO 20022, como eu acabei de falar. A ISO 20022 é só um novo conceito de mensagens, trocas de mensagens entre bancos e instituições financeiras para poder facilitar a comunicação. Todo mundo vai conversar a mesma língua agora, tá? Então é isso, pessoal. Encerrando aqui 34, quase 35 minutos ali dessa leitura, pequena leitura que eu passei a madrugada escrevendo e complementando aí com mais informações para vocês. E aí você define o que é o XRP para você, o que é o Ledger para você, tá? Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima. Chegamos ao final de mais um vídeo. Agora, se você quer se sentir parte dessa família chamada BitCrypto e gostou do vídeo, considere deixar um like. Deixe também o seu comentário aqui no vídeo para a gente saber o que você achou da informação e deixe também alguma informação que você queira aí. Participe, você faz parte do canal. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também tenham essa informação. Não guarde a informação só para você. Se você ainda não é inscrito no canal, considere fazer parte da família BitCrypto, se inscrevendo e aproveite e ative o sininho para você receber notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.